Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós gostaríamos de falar sobre o poder do quebrantamento, do arrependimento na vida de uma pessoa. E para isso nós gostaríamos de contar um período dificílimo da vida de Davi. Está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, diz assim, olha: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Queridos, daí em diante vai acontecer uma tragédia muito grande. Então, numa época em que os reis saem à guerra, Davi opta por não sair, ele fica ali no seu palácio. E às vezes tudo o que o inimigo precisa é que você escolha uma zona de conforto, que você esteja bastante ocioso e não ocupado com as coisas do Senhor. Porque a verdade é que nós estamos em guerra. O inimigo luta contra nós e nós temos que lutar contra ele com as armas espirituais. Bom, daí em diante, Davi no seu palácio, ele está ali no seu terraço, e ele olha uma moça muito formosa se banhando. Ele é surpreendido por esta cena que o atrai muito. Bom, daquele momento em diante ele não corta isso. Pelo contrário, ele pede informações de quem é aquela moça que morava vizinha ao palácio e do palácio dava a visão para a casa dela. E informaram então Davi, essa é Batsebe, a mulher de Urias, o Eteu, que era inclusive um dos melhores soldados de Davi, que estavam à guerra. E ele mesmo sabendo que a mulher é casada, ele não se contém e ele manda chamá-la. Bom, vindo a mulher, e agora os dois estando ali juntos, eles vêm a cair, eles vêm a ter uma relação. Olha como as coisas começam pequenas e elas vão tomando uma dimensão muito perigosa. Bom, tiveram a relação, se despediram ali, mas com pouco tempo a moça percebeu que não vinha o seu ciclo menstrual normal e ela então comunicou a Davi que ela estava grávida. Davi, sabendo disso, ele pensa em ocultar o seu pecado e contornar esta situação da sua própria maneira. E ele então escreve uma carta para que o seu general envie o Urias, que é justamente o marido da mulher, para que eles se deitem e pareça ser assim o filho deles. E Urias então volta da guerra para Jerusalém. Porém, chegando lá, Davi o presenteia e fala para que ele desça à sua casa, mas ele não o faz. Ele prefere ficar ali, junto aos servos de Davi, e ele não desce à sua casa porque, na cabeça dele, ele não se conforma do seu general estar lá no relento, a arca do Senhor e todo o povo, e ele não se sente à vontade para ir para casa e simplesmente se deitar com a sua mulher. Bom, avisam então a Davi, olha, Urias não foi para casa. Davi então continua buscando uma solução, uma solução para ocultar o seu pecado, e ele então convida Urias e começa a dar muito vinho para Urias com a intenção real de que ele fique embriagado e assim aquela firmeza, aquela opinião de ele não ir para a sua casa, que isso caísse por terra, estando ele embriagado. Mas apesar dele ter ficado embriagado, ele conseguiu manter aquela opinião e mais uma vez ele não desce à sua casa e não tem relação com a sua mulher. E o Davi então, ele decide escrever uma nova carta, enviar pela própria mão de Urias de volta à guerra, e na carta dizia: onde a peleja estiver mais acirrada, Joabe, você me coloque Urias, onde tiver ali os homens mais valentes. E você então fala que
os homens se retirem e para que assim ele venha morrer. E assim foi feito. E chegou a notícia então de que Urias ele estava morto. A mulher de Urias, recebendo a notícia, o pranteou durante alguns dias e, passado o luto, Davi então pede para que ela venha e o filho nasce e parece até para Davi que tudo está normal. Mas diz aqui a palavra, no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, o Senhor enviou Natã a Davi. Bom, e o Senhor enviou Natã, o Senhor enviou uma palavra para Davi. Você vê uma coisa que começou tão pequena, mas não foi sendo quebrada, não foi sendo corrigida, foi tomando uma dimensão tão grande e agora não é mais somente um adultério, é um assassinato, é uma pessoa que morreu e Natã vem para repreender Davi. Não é fácil repreender um rei, mas Natã, fielmente, obediente ao Senhor, ele começa a falar ali uma palavra com Davi e vem a denunciar aquele erro, queridos, e aí começa uma grande vitória. Por quê? Porque Davi, ele se arrepende por completo. Olha, queridos, eu vou dizer para você, o arrependimento, o quebrantamento de Davi trouxe o imediato perdão de Deus. Porém, não tirou a consequência do erro dele. Foi um alto preço que ele pagou por ter cometido esta série de pecados. Mas por ele ter se arrependido, por ele ter se quebrantado, tudo que ele veio a passar, até mesmo como consequência do seu pecado, o Senhor passou com ele. E é isso que é importante. E eu creio que essa palavra vai vir para muitas pessoas para causar um quebrantamento. E ainda que o que você fez, talvez muitas pessoas não conseguiram te perdoar, talvez você estava com dificuldade de se perdoar, mas quando você tem o perdão de Deus, isso te fortalece. Então, quando a gente olha o Salmo de número 51, ele está justamente dentro desse contexto, no momento em que Davi se arrepende. Eu queria ler apenas 2 versículos do Salmo de número 51. O versículo de número 3, onde ele diz: "Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim." Então Davi reconhece o erro, ele está pedindo perdão a Deus. E ele tem uma certeza dentro dele que eu queria que você tivesse dentro de você. Versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, queridos, convide Deus para estar contigo. Ainda que você cometeu algum erro com a sua família, ainda que você cometeu algum erro com um irmão, enfim, seja lá o que for, Deus, ele quer estar ao seu lado. Não que não haverá consequência, mas o Senhor passará contigo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.